dar início, então, ao nosso primeiro Diálogos Bucaleiros, né? E então já peço desculpas antecipadas caso aconteça algum problema técnico, mas a gente está com uma equipe de anjos aí por trás para ver se a gente consegue contornar qualquer problema que aconteça. E a nossa organização, então, desse nosso primeiro encontro, ela foi organizada para a gente tratar, então, do processo de trabalho na APS em tempos da Covid-19, e o desafio aqui é que a gente tem 4 grandes temas para serem discutidos. A nossa pretensão não é, de fato, chegar a algum consenso do que cada um desses itens trata, mas no sentido de levantar a reflexão para que a gente possa desdobrar aí talvez em mais outros encontros, porque cada tema desse daria com certeza mais encontros, né? Então, eu sou a Renata, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, faço parte do GT de Saúde Bucal da Abrasco, e vou aqui tentar mediar, então, o nosso encontro. A nossa apresentação, a gente vai ter 2 apresentações, a professora Fernanda Carré, que é professora da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Odontologia, e pesquisadora dos Observatórios de Recursos Humanos em Odontologia e do Observatório Ibero-Americano de Políticas Públicas e de Saúde Bucal. Atualmente professora da disciplina de Clínica Ampliada de Promoção de Saúde da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Depois da fala da professora Fernanda, a gente vai ter a fala do professor Rafael Dietrich, que possui graduação, então, e pós-graduação pela PUC do Paraná, é professor associado no Departamento de Saúde Coletiva da Federal do Paraná e líder do grupo de pesquisa, política, avaliação e gestão em saúde. Temos uma musiquinha aí no ar para alegrar a nossa manhã. Roosevelt, consegues desligar o telefone? Eu acho que é a Juliana que está com o microfone aberto. Pode seguir, Renata. Obrigada. Vamos lá. Então, eu passo a palavra para a Fernanda. A gente vai ter 1 hora do grupo funcionando. A Fernanda vai ter 15 minutos, até 15 minutos para falar. Depois o Rafa também mais 15 minutos para falar. A gente vai anotando aqui, então, os comentários e os questionamentos que vão sendo feitos ali no chat. E depois a gente abre, então, para um momento de discussão. E vamos tocar, então. Feira, a palavra está contigo. Obrigada. Gente, obrigada. Eu queria começar agradecendo muito o convite da Renata, do Rafael, do Tacílio e do GT da Abrasco, de Saúde Bucal. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Estou nervosa, né? Eu falei para o Tacílio, eu não vou nem ficar olhando quem está na sala, quem entrou, para ficar nervosa, né? É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente foi provocado, né, a fazer um pouco desse debate nesse momento tão difícil, né, que passa o mundo, e especialmente que passa o nosso país, e que passa a odontologia, né? Então, eu espero que, de alguma forma, a gente possa... e falo a gente porque eu estou trazendo aqui, eu vou mostrar para vocês uma apresentação que foi construída não só por mim, mas pelo nosso grupo de trabalho, né, nosso grupo de pesquisa, que debateu também um pouco esse tema, e nós construímos aí um pouco do que a gente entende que possa ser alguma reflexão e que possa contribuir um pouco com um debate que hoje é tão urgente, né? Então, eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu acho que a gente pode
a partir dessa apresentação, discutir um pouco, né? Então, hoje a gente tem trabalhado com esse grupo todo aqui de gente, né? Eu tenho esse mau hábito, né, de trabalhar com muita gente, com muitos grupos, porque eu só acredito no trabalho assim, no trabalho cooperativo, né, e de colaboração. Então, tem que agradecer a todas essas instituições que nós juntos estamos tentando aí construir alguma coisa que possa fazer sentido, né, para a pesquisa, para o ensino e para a extensão em saúde coletiva, né. E aí a gente começa, né, eu achei essa foto assim, né, dessa mulher biônica, né, com esse óculos biônico, né, nesse novo mundo que a Covid-19 nos impôs, né, que tirou a gente desse lugar de conforto que a gente estava, né. Eu conversava um pouquinho, a gente se preparando para essa conversa, eu, Renata e o Rafa, quando eu li o tema, né, de indicadores, biossegurança, teleodontologia, tudo, eu pensei, né, como a Covid nos tirou daquele lugar que nos era tão cômodo. Não sei se estava bom, mas estava cômodo, né? A gente estava ali, indo para os nossos escritórios, saindo todo dia de manhã, fazendo trânsito, né? Eu aqui em São Paulo enfrentava tinha dias que eu chegava a enfrentar 1h30, eu moro a 12 quilômetros da USP, e eu chegava a demorar 1h30 para chegar na USP, mais 1h30 para voltar da USP, todo o nosso trânsito, então assim, caótico, né, as crianças indo para a escola todas no mesmo horário, então assim, mas tava ruim, mas tava bom, né, tava bom. E a Covid veio para dizer, não, pera um pouquinho, né, vamos tirar vocês aqui desse lugar que tá confortável, né, e a gente teve que se adaptar ao home office, né. As empresas, tem até alguns memes, né, na internet falando, né, que o que aconteceu para fazer a aceleração digital da sua empresa? Vocês contrataram uma assessoria, contrataram um expert? Não, a gente teve que encarar a Covid-19, né, encarar o novo coronavírus, né. Então, o SARS-CoV-2 veio e falou, não, vocês vão tudo para casa trabalhar. Imediatamente, as empresas arrumaram VPN, arrumaram computador, arrumaram escritórios nas casas dos seus colaboradores e colocaram todo mundo para trabalhar em home office, né. O homeschooling foi a mesma coisa, as escolas não estavam preparadas, né? A gente está fazendo bem o homeschooling, obviamente, isso aqui é quase uma provocação, né? Mas a gente teve que fazer, né? As mães estão tendo que ensinar seus filhos em casa, né? As mães que sempre designaram a escola a tarefa de ensinar e de educar os seus filhos, agora estão tendo que lidar 24 horas por dia com essas crianças, né? Eu sou mãe e eu tenho visto o incômodo que é isso para essas mães, né? Nas reuniões de pais, como elas se sentem incomodadas com o fato de ter que lidar com seus filhos, né? Ensinar seus filhos, como elas se incomodam, como eles são mal educados, né? Não prestam atenção na professora, não fazem a lição, né? Então, assim, é o mundo que nos tirou desse eixo, né? A Covid-19 impôs ao mundo a necessidade de rever, né, seus modelos neoliberais, né, aquela ideia linda do Estado mínimo, né, assim que as economias retraem, a primeira coisa que as grandes empresas fazem, né, escuta Estado, preciso de ajuda, né, salvem aqui a indústria automobilística, a indústria aérea, a indústria do turismo, né. Então, o Estado mínimo também é colocado em xeque no neoliberalismo, né? A gente volta a essa discussão, né? Uma outra coisa que meus alunos, ontem a gente conversava muito sobre isso, né? Como a Covid-19 escancarou os problemas sociais, os problemas raciais, as desigualdades sociais, elas sempre tiveram aí, mas agora, né? Isso é escancarado de forma muito brutal, né, por conta da Covid-19, né. A Covid-19, ela escancarou também a nossa falta de liderança, né. É um grande desafio hoje para os líderes, né, para os tomadores de decisão, lidar com essa pandemia, e hoje a gente vê a fragilidade, né, no mundo inteiro, mas vamos falar aqui do Brasil, da área da odontologia, como é difícil tomar decisão, né? E como tem sido difícil, como as decisões têm sido tomadas de formas, às vezes, aleatórias, por conta dessa fragilidade que a gente tem na liderança, né? A Covid escancarou tudo isso, né?
A Covid-19 também tirou os sistemas de saúde do seu lugar de conforto, né? Porque estava ruim, mas estava bom, a gente estava ali levando, né? A gente tinha... E, de repente, vem um processo muito agudo que faz com que os sistemas precisem se reorganizar e se preparar para uma guerra muito forte, né? Essa é uma doença que exige muito do sistema de saúde, porque o tratamento ele é caro, ele é demorado, ele exige do sistema o maior grau de sofisticação tecnológica para tratar dessa doença, né, que são as UTIs, o tratamento intensivo e tudo que vem com ele. Então, os sistemas de saúde precisaram se reorganizar muito rapidamente, né? E nesse cenário, a odontologia também é colocada em xeque, e ela precisa sair dessa área de conforto, né? Desse lugar que estava ruim, mas estava bom, né? E aí, provocando, né? A gente era feliz e não sabia, será? Né? Será que era isso? Né? Então, a gente tinha, né, a biossegurança pacificada, né? Nós, dentistas, a gente talvez seja a área da saúde que mais domine as questões de biossegurança, né? E ainda que a gente tivesse problemas e algumas coisas para serem implementadas, a biossegurança estava bastante pacificada, né? E hoje a gente é massivamente colocado em xeque, né? E todos os nossos protocolos de biossegurança estão sendo revistos e por conta do SARS-CoV-2, né? O processo de trabalho, que tinha muitas críticas, mas ele estava sendo sedimentado também, né? No setor público, no setor privado, e agora esse novo trabalho da odontologia, como vai ser, né? Ele também está sendo colocado em xeque, né? O nosso modelo, né? Eu lembro aqui da Ercília, que ela fala que a odontologia é mão na baba, né? A odontologia, ela é isso, é procedimento, né? A gente tinha uma resistência enorme a qualquer coisa que não fosse procedimento, a hora que a gente falava da mínima intervenção, de prevenção, de promoção, né? Vindo aqui para o Sistema Único de Saúde, né? Nos modelos das OS, todo o nosso processo de avaliação, de remuneração, era toda baseada, toda baseada em procedimentos, né? E como fazer isso agora, quando você tem um novo modelo de biossegurança, um novo modelo de processo de trabalho, você precisa de uma odontologia que vai precisar ser mais lenta, e aí como que você faz isso com esse modelo de procedimentos, né, que você exige uma quantidade de procedimentos enormes, né, tele o quê? Imagina, nós estamos falando de teleodontologia há tanto tempo, ninguém nunca ouviu o que a gente falou, nunca, né? Esses dias eu estava numa reunião com professores da Faculdade de Odontologia aqui de São Paulo, e a gente falando, e a professora Meine, né, que é a nossa rainha da teleodontologia na FOUSP, a Meine falando tudo que tem na tele, tudo que tem no nosso CPDIG, que é um centro maravilhoso de processamento digital, criado pelo professor Antoniazzi, né, falecido professor Antoniazzi, que eu sei que vocês conhecem tão bem, e por ela, e pela professora Anistela. Então, assim, esse grupo fez tanto, né, a professora Meine sempre falou em todas as reuniões, tudo que tinha na teleodontologia, que nunca ninguém ouviu. Aí um professor fez, olha, eu não sei se isso é novidade para mim, mas eu nunca ouvi nada que vocês falaram, né, e nunca mesmo, né, a gente falou, mas nunca ninguém ouviu, né. Então, agora que a teleodontologia se coloca como uma opção de retorno, né, à odontologia, ao cuidado em saúde, e a telemedicina, e todas as outras áreas falam da telesaúde, agora parece que a teleodontologia, né, então talvez agora a gente consiga ser ouvido, né, mas faz muito tempo que a gente tenta falar sobre isso, né. A gente era feliz e não sabia no nosso ensino odontológico, né, baseado muito fortemente no ensino, na clínica de ensino, né, como vão ser as nossas clínicas de ensino a partir de agora, né? Então, são esses os desafios que são colocados para a odontologia, né? É disso um pouco que a gente está falando, né? Então, a pandemia nos tirou dessa zona de conforto, né? Nos tirou desse lugar que estava bom, mas estava ruim, que a gente era feliz e não sabia, talvez não tivesse, de fato, as coisas precisavam mudar, e aí a gente tem aí uma oportunidade de mudança, né, importante. Talvez, enfim, a gente consiga mudar um pouco o processo de trabalho da odontologia. Será? Será que a gente consegue mudar um pouco esse modelo de gestão tão baseado na produção, né, tão baseado em procedimentos, né?
mas são as oportunidades que são colocadas também na nossa frente, né? E nós, como área de conhecimento, né, da saúde bucal coletiva, academia, os pesquisadores, né, muito ligados, né, aos serviços de saúde, à gestão, a gente talvez tenha a oportunidade de fazer essas discussões, né, e de, quem sabe, propor modelos novos, né. Então, nós também não podemos perder essa oportunidade, né, agora, né, o Puca tem falado muito isso, que ele não vê nada de bom nessa pandemia, né, essa pandemia está matando as pessoas, essa pandemia está exaurindo os sistemas de saúde, está causando muita dor, muito sofrimento, muita perda econômica, perda social, então não tem nada de bom na pandemia, não tem mesmo. Mas, ainda que seja tudo de ruim na pandemia, é o momento da gente, então, de alguma forma, ter, pelo menos, construir alguma coisa diante de algo que é tão difícil, né? Então, que a gente não perca essa oportunidade, que a gente não saia dessa pandemia sem ter feito nada pela nossa área e pela saúde bucal coletiva, né, e pela odontologia. E aí o nosso compromisso enquanto grupo de pesquisa, desde o primeiro sinais da chegada da SARS-CoV-2, do SARS-CoV-2 no Brasil, foi de abrir um espaço de pesquisa para o estudo na nossa agenda, né? Então, nós nos reunimos e a gente mudou as linhas de pesquisa do nosso grupo, das teses, e aí eu tenho que agradecer meus alunos, os nossos parceiros de pesquisa nacionais e internacionais, que aceitaram o desafio, né, de nos auxiliar nesse momento, e professores brasileiros, latino-americanos, os canadenses, todo mundo aceitou o desafio, nem todos são dentistas, mas aceitaram o desafio de nos ajudar. Então, a gente tem desenvolvido 3 pesquisas ligadas à área de evidência científica, né, da organização da evidência científica, porque já nos primeiros papers que saíam, né, sobre o SARS-CoV-2, era nítida a desorganização dessa evidência, né, é uma bagunça isso, né, a evidência é muito fraca, muito frágil, muito mal elaborada, né, agora que começam, né, as revistas revisarem o seu processo de editoração, e agora sim está passando por peer review, porque no começo as publicações estavam saindo, você mandava o artigo na hora do almoço, à noite estava na PubMed indexado, né, e isso fez com que a produção fosse de muito má qualidade, né. Então, a gente tem 3 pesquisas em andamento, né, nós estamos fazendo uma revisão sistemática e meta-análise para estudar um pouco a carga viral na saliva, para a gente aprender com as outras síndromes virais, né, acho que esse foi um erro da odontologia. A gente passou pela H1N1, passou pela MERS, passou pela SARS, e a gente não se aprofundou e não estudou isso de uma forma mais sistematizada, né? Então, a gente está com um grupo não só da saúde coletiva, mas de outras áreas, né? Os patologistas que estão nos ajudando, para a gente entender um pouco o que significa isso, né? Para a gente começar a pensar em protocolos melhores de biossegurança, né? Nós estamos trabalhando com a classificação dos procedimentos ambulatoriais de cabeça e pescoço por risco de contaminação, também na perspectiva de informar a tomada de decisão para a gente trabalhar protocolos de biossegurança mais adequados para a prática odontológica, e estamos fazendo uma revisão rápida que a gente atualiza a cada 90 dias, se eu não me engano, sobre as medidas de biossegurança a serem implementadas em face à pandemia para o cuidado de saúde bucal, né, e para outros procedimentos de ambulatório de cabeça e pescoço. Além disso, a gente tem colaborado com pesquisas básicas, estudos primários, com colegas aqui de São Paulo. Eu queria te avisar que a gente está indo para os 14 minutos. Tá, estou acabando aqui. Tá, ok. Então, a gente também organizou a evidência, né, e, na verdade, tentou dar um pouco de visibilidade para as ações do combate à pandemia na América Latina, através do site do Observatório. Então, hoje a gente tem um espaço no Observatório com cada país e cada protocolo de cada país para enfrentamento da pandemia, e com as orientações odontológicas, né, de cada um desses países. Também é possível aqui encontrar fontes seguras, né, de evidência científica e de artigos. A gente tem realizado alguns encontros, né. A gente também tem uma proposta, né, um projeto para dar suporte emergencial à coordenadoria
estadual do Estado de São Paulo. A gente está realizando lives toda segunda-feira às 19 horas, e os ambulatórios virtuais que acontecem às quartas às 16h30 e às sextas às 9 horas da manhã, com o serviço, né, com os dentistas e os gestores, os coordenadores municipais de saúde bucal, na tentativa de entender esse momento, que a gente ainda está nesse momento, né, de compreender onde estamos e o que nós vamos fazer adiante, né. Então, isso também a gente está fazendo, né? Então, diante dessas provocações, né, acho que a gente espera, né, que a gente possa compreender o papel, né, de nós como academia e como pensadores da saúde bucal coletiva nesse momento, que é de aproximar, né, dos serviços de saúde, que é de fato nos compreender que hoje o serviço está absolutamente carente da academia e acéfalo, né, porque o Ministério da Saúde, que era o ente que mais fazia as provocações e fazia as induções, não está fazendo, e nesse momento, coletivos como o GT da Brasco, por exemplo, né, como observatório, como o núcleo de evidências e tantos outros que estão aqui representados, podem ser fontes seguras para esses gestores, para esses trabalhadores do SUS, terem um norte para esse momento tão difícil, de tantos desafios, né? Então, era um pouco disso que eu queria falar, e a partir daí a gente conversa depois, né, Rê? Isso aí, Fê. Então, já teve algumas questões aqui colocadas no chat, né? Alguns termos e provocações aqui novos surgindo. E agora eu passo a palavra, então, para o Rafa, para que ele possa fazer a apresentação dele, e depois a gente trazer, então, todas essas temáticas que foram, e perguntas e questionamentos que foram feitos aqui pelo chat. Rafa, está contigo. Então, bom dia a todos e a todas. Né? Quero agradecer, né, ao GT de Saúde Bucal pela participação. Eu acho que, né, por ser um dos gestistas mais novos, né, eu e a Renata aí, né, o desafio de estar nesse primeiro live, acho que, né, e contar para vocês a questão da experiência de estar, né como apresentar, né, eu vou fazer mais uma ressalva em relação à apresentação frente aos processos de trabalho. Então, né, as inquietações que a professora Fernanda colocou, né, eu vou trazer outras indagações, outros questionamentos, e eu acho que, né, são fundamentais nessa discussão, nesse momento, né, de enfrentamento da pandemia. Primeiramente, né, eu queria, né, enaltecer, né, os profissionais de saúde bucal que estão na linha de frente, né, eu acho que a gente sabe hoje, nessa demanda, nessa questão hoje, né, e a gente tem relatos identificando profissionais que estão, né, na abordagem, no acolhimento, na triagem, fazendo testagem rápida, no call center, né, deslocado em outras ações de saúde também, né, e a gente sabe muitas vezes o papel importante, né, desse protagonismo da saúde bucal, né, estar à frente de outras ações de cuidados em saúde. No entanto, né, a gente percebe que os profissionais de saúde bucal hoje, eles se encontram, né, meio, né, desamparados. Como a Fernanda comentou, destacou ali também, né, as orientações do Ministério da Saúde ainda são muito vagas, a gente vê uma inércia, né, da Coordenação de Saúde Bucal frente a essa organização, né, de como proceder, né, essa organização da saúde bucal, principalmente nesse momento, né, de pandemia e pós-pandemia. A gente também, né, eu enalteço algumas coordenações estaduais aguerridas que têm se destacado e têm ainda, né, tentado, de certa forma, né, sem esse apoio, né, do governo federal, tentar organizar e até sistematizar e até, né, trazer o debate nesse cenário, apesar que a gente vê ainda algumas coordenações estaduais ainda, né, alheias a tudo isso, né, eu dou exemplo de algumas coordenações que parece que nada está acontecendo, né, na odontologia. Então, acho que também é uma coisa importante também de se discutir nessa questão do processo de trabalho. Nessa situação colocada, a gente vê nesse processo de trabalho da saúde bucal, que, né, tanto os dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal, eles estão muitas vezes à mercê do que a gestão municipal, né, demanda para eles para fazer nesse momento de pandemia. A gente vê essas relações ainda muito mais precarizadas, né, em outras formas de gestão, então nas organizações sociais, nas fundações estatais,
a gente vê ainda, né, essa situação ainda muito mais, né, nessas relações frágeis, nesses vínculos frágeis que eles apresentam, se sentindo ainda mais ameaçados, né, porque a gente tem essa situação muitas vezes de que não estar produzindo, não estar atendendo, não estar fazendo odontologia. Então é um desafio muito grande, né, a gente pensar o processo de trabalho nesse momento de pandemia. Eu acho que vale destacar também, né, a importância, né, de a gente repensar a saúde bucal no SUS, né. Eu acho que nesse momento, né, a gente tem que romper com essa questão de somente pensar na questão ambulatorial, né, nessa questão de produção de indicadores. E aí eu faço uma ressalva, né, que indicadores são esses, né? A gente vê na realidade em alguns municípios matrizes de indicadores que são puramente produção de procedimentos, né? Então, assim, essa é a necessidade, se vê essa necessidade de se pensar novas formas de olhar nessa avaliação em saúde bucal. Em relação ao número de consultas por turno, né, que todo mundo vem questionando, quantas consultas por turno eu tenho que fazer, né, nesse momento de pandemia, qual que é o total de procedimentos que eu tenho que realizar nessa situação? Então, são coisas que a gente tem que, né, muitas vezes, né, discutir dentro dessa ruptura que a gente vai ter que fazer no processo de trabalho da saúde bucal. E aí tem que romper e pensar, né, na qualidade, no planejamento, na avaliação das ações de educação, prevenção, recuperação e manutenção da saúde. Uma outra questão importante que eu vejo nesse momento é a gente resgatar a importância da saúde bucal no controle social, né? A gente vê, né, guerreiros, eu chamo, né, que aqueles profissionais que estão, às vezes, que eu encontro, né, em diferentes situações do controle social, nas conferências municipais, estaduais, na questão do justamente nos conselhos municipais. E aí a pergunta que eu faço muitas vezes, né, a primeira inquietação que eu trago nesse debate é o protagonismo de nós da saúde bucal nos conselhos locais e municipais de saúde, né? Será que os profissionais da nossa área se encontram nessa arena de debate fundamental na defesa da saúde bucal? Será que saúde bucal está na agenda de prioridades do gestor municipal hoje em dia? Então, esse é um debate que a gente tem que trazer, né, dentro dessa configuração. E o protagonismo desses profissionais de saúde bucal é que eles têm que estar ativos, né, e participando, né, dentro dessa questão do controle social. Ontem eu participei, né, assisti uma outra live da professora Lígia, né, Giovanella, ela falando justamente a questão da atenção primária à saúde como essencial no enfrentamento do Covid, e ela destaca muito bem, né, essa questão de a gente discutir hoje os outros atributos da atenção primária à saúde, né? Entre eles os atributos comunitários, né? A gente entender a importância do território, né, de vivenciar esse território, a importância da vigilância, né, o trabalho multiprofissional, então tudo isso, né, integrando nesse cuidado em saúde bucal. E aí a gente tem que resgatar né, essa saúde bucal, esse protagonismo na atenção primária à saúde. Não só, né, se pensar em registro e produção de procedimentos ambulatoriais, mas temos sim que aprender a trabalhar em equipe multiprofissional, no território, né, aprender nos diferentes programas e ações estratégicas que tem na unidade de saúde, não se limitar somente a escolares, né, como acontece em alguns municípios. Eu acho que esse protagonismo também traz à tona a importância, né, da vigilância em saúde bucal, da educação permanente, né, dos outros profissionais da unidade de saúde na área da saúde bucal. Então, são coisas importantes que a gente tem que debater nesse momento também de pandemia. Outra questão importante que a gente tem que pensar, né, é justamente a gente ter entender esses diferentes contextos, né, que as equipes de saúde bucal, né, atuam, e a gente pensar como nós vamos, né, a partir de agora, enfrentar essa nova realidade. A gente sabe, né, que a organização da clínica odontológica ela é distinta em diferentes serviços. A gente vê, né, também que muitas vezes o profissional da saúde bucal ele acabou sendo cerceado o direito dele de sair dos muros da unidade básica de saúde, né? Outra questão importante que eu coloco aqui nesse momento, né, algumas discussões na gestão municipal, né, colocaram em xeque, né, a importância da visita domiciliar realizada pela equipe de saúde bucal, e aqui também coloco até uma meia-culpa que muitos profissionais de saúde bucal também deixaram se perder esse momento oportuno, né, da visita domiciliar. Há 2 anos atrás, junto com a Fernanda também até, né, num outro evento do Observatório no CIOSP, eu lembro que, né, com as mudanças da PENAB, né, que tinha acontecido, eu tinha provocado a plateia, e eu provoco novamente, né, nesse momento oportuno, de discutir justamente isso, né, eu perguntei naquela ocasião
se os profissionais de saúde bucal, né, se o gestor municipal resolvesse descredenciar ou não mais investir, né, na saúde bucal, quais argumentos as equipes de saúde bucal teriam, né, ou poderiam apresentar à gestão municipal para defender a continuidade das ações de saúde bucal, né? E a gente novamente destaca que os profissionais de saúde bucal estão exacerbados em produzir consultas, produzir procedimentos, né, até por uma cobrança institucional, mas acabam desvalorizando ou até mesmo não tendo tempo, né, de realizar ações de planejamento e avaliação em saúde bucal. Esses atributos são essenciais para discutir justamente o processo de trabalho. Então, isso é muito importante e faz-se necessário de a gente, né, trazer ao debate, né, que a saúde bucal não se limita somente ao atendimento ambulatorial. Então, a gente tem que começar a pensar que temos outras ações a serem realizadas nesse território. E a avaliação em saúde bucal é uma das ações, né, fundamentais. Encerro a minha fala também colocando, né, a importância e o papel da integração ensino-serviço, né, dentro desse processo. A academia, né, as universidades, os diferentes, né, cursos não podem, né, estar alheios a essa situação também. Temos que pensar em formar um novo profissional de saúde bucal, tanto nos centros, né, escolas de educação profissional para os auxiliares e técnicos de saúde bucal, como também formar um novo cirurgião dentista nas faculdades e universidades de odontologia também. Né? Sabemos também, né, como a professora Fernanda, né, explicou, né, já comentou, da questão da teleodontologia, né, do uso de tecnologias, né? Eu acho que nós temos que se apropriar dessas novas ferramentas também no Sistema Único de Saúde, né, qualificar esses profissionais, né, no uso dessas novas tecnologias, que serão fundamentais também na organização do processo de cuidado, nesse novo olhar dentro desse momento de pandemia. E, é claro, né, eu destaco por final, né, essa questão da importância da educação permanente. Né? Não adianta nada, nesse momento agora, a gente não pensar também como que nós vamos, né, organizar, a partir de agora, né, a saúde bucal. E o papel da educação permanente se faz emergente aqui também, né, de se pensar, ofertar, de qualificar mais de saúde bucal, né, nesse momento da atenção primária à saúde, destacando o protagonismo desses profissionais que estão hoje, né, atuando na construção de novos caminhos nesse momento de pandemia. Então, acho que a gente tem a educação permanente nessa discussão, e quando eu falo na formação, também esqueci de comentar, né, a questão de trazer nesse cenário a educação interprofissional, né, vivenciar o trabalho com outros profissionais, com outras, aprender a atuar em equipe, de fato, né, a odontologia muitas vezes deixar de ficar lá, né, como uma casinha segregada lá no fundo da unidade de saúde, ou aquele serviço separado, alheio, né, que nem o agendamento é feito em conjunto, né, na recepção da unidade, e a gente começar a se integrar muitas vezes nesse cuidado em saúde de forma, né, integrada, né, então acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né, posto, né, nesse momento, né, de pandemia. E eu agradeço, né, desde já o convite, e muito obrigado, né, e a gente fica aberto às perguntas e aos questionamentos frente, né, ao debate que vai se seguir na sequência aqui. Muito obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada pela apresentação. E agora a gente inicia, então, a nossa sessão de reflexão e de discussão, né? E eu fiz alguns apontamentos para a gente poder iniciar. E a primeira questão que eu queria levantar é a própria questão da conexão, que nos conecta, né? E principalmente nós que estamos mais à frente do encontro de hoje, né? Percebo que na hora de estruturar esse grupo que faria essa primeira apresentação, foi pensado muito na questão da integração com o serviço, né? Então, vejo a trajetória da Fernanda, a trajetória do Rafa, a minha própria trajetória como uma trajetória que pauta muito a questão da integração ensino-serviço, né? E de uma certa forma, uma proximidade nesse momento, apesar de termos cenários de não atuação do ensino da graduação, por exemplo, mas que estamos, de alguma certa forma, conectados, então, com o serviço. Então, vejo essa linha condutora entre nós aqui, né? O professor Samuel faz uma excelente provocação, né, e questionamento sobre a questão da iniquidade, né, e que foi um pouco comentada pela Fernanda, e ele coloca assim, se há perspectiva de mudança, né, possível no horizonte imediato, né, diante de tantas
iniquidades pré-pandêmicas e transpandêmicas, né? Então, nesse sentido, queria ouvir um pouquinho o que vocês pensam a esse respeito, para que a gente possa refletir, então, acerca das iniquidades em saúde bucal e o quanto isso é um assunto já velho companheiro, né, nosso, e que a ser sempre superado. Você fala, Rafa, o que eu falo? O Samuel faz uma provocação que ele sabe a resposta, né? A notícia não é boa, né, Samuel? A gente está no momento do país, né, do Sistema Único de Saúde, das políticas públicas, em que, aliás, é um plano de governo, né, um projeto político, né, a questão de reforçar as desigualdades, né? Eu acho que a gente precisa entender esse momento que a gente vive hoje no país, né? É um projeto político esse, né? Nós estamos enfrentando esse momento, né, que já começa com o golpe de 2016, né? Nós não estamos falando só deste governo, acho que esse governo agora é escancarado, né? Mas a gente não está falando só dele. E esse projeto neoliberal que hoje é imposto ao país, né, com as PECs, né, e com tudo que a gente enfrenta desde 2016, não existe no horizonte, eu não consigo ver no horizonte uma perspectiva real da gente combater iniquidades no país, não neste cenário que a gente vive, né? É uma pena a gente falar, eu posso estar sendo nesse momento um pouco trágica, não sei se vocês podem discordar comigo, né? Eu acho que combater as desigualdades e nós como pesquisadores, né, denunciar e continuar a discussão, nós vamos continuar, mas eu não vejo, né, eu acho que a gente tem que encontrar soluções, isso sim, né, eu não acho que a gente deva jogar a toalha de jeito nenhum, mas acho que nós não vivemos um momento em que a gente está elaborando políticas corretoras de desigualdade, nós não estamos vivendo esse momento, né, esses 600 conto aí que estão dando para o povo sobreviver à pandemia, a gente sabe por que isso está acontecendo, né? Então, isso não é política corretora de desigualdade, né? Isso de jeito nenhum vai trazer a equidade que a gente espera, né? Então, eu não vejo, né? Não vejo nenhum esforço desse governo, né? Para essa correção, né, e para encontrar modelos de justiça social, modelos de justiça e de equidade na saúde. Eu não consigo, não sei se o Rafa tem um olhar e a plateia aí pode me ajudar, talvez eu esteja sendo um pouco cética, sei lá, o que você acha, Rafa? Rafa, teu microfone está fechado. Então, Fer, acho que também né, vislumbro a mesma situação que você, né? Eu estou vinculado a um programa de políticas públicas, né, de mestrado e doutorado, onde tem, né, uma ação, né, um grupo, né, bem heterogêneo de formação acadêmica, e a gente discute isso, né, periodicamente, né, essa questão de cada dia um direito a menos, né? Assim, né, acho que não pode pensar, né, que somente saúde bucal, né? Acho que o movimento tem que ser muito maior nesse momento, né? A gente discutir, né, os direitos sociais, né? Eu acho que, né, cada dia, né, a educação, saúde, assistência social, né, a gente vê realmente, né, problemas, né, sendo ocasionados. Saúde é um deles, né? Então a gente nesse momento, né, tem que unir forças, né? E a provocação que eu sempre faço hoje, né, com meus alunos, com o pessoal que eu discuto hoje, né? Se a gente precisasse ir à rua hoje, né? Quem seria esse movimento, né? Para ir às ruas hoje, né? Para defender esses interesses, né? Então a gente vê também, né? Muita heterogeneia em relação, né? Aos interesses que foram tomados nesse movimento neoliberal ali, né? A gente vê muitas vezes alguns movimentos sociais do passado se tornaram hoje organizações sociais de saúde, né? Então a gente vê assim algumas descaracterizações em algumas situações bem preocupantes, né? Então acho que, né, o movimento não tem que ser só da odontologia, acho que como profissional de saúde, eu sempre falo isso, né? Nós temos que aprender a reivindicar mais saúde, né, junto com os outros profissionais de saúde, né?
Claro que a saúde bucal tem que entrar em pauta, né, nessas discussões, mas os interesses são da saúde, né? Eu falo sempre no controle social, às vezes, né, que, né, os colegas, né, da saúde bucal querem defender exclusivamente, né, problemas de saúde bucal, né? E por que não se unir ao pessoal do NASCE? Por que não se unir aos outros profissionais de saúde, né, em defesa de garantia de melhores, né, melhores qualidade, por exemplo, né, nos serviços de saúde de forma geral, não só na odontologia, né? Então esse é um desafio muito grande colocado ali, né? E acho que é esse o debate, né? A gente tem que ampliar o nosso olhar, né? A saúde bucal tem que, né, sair dos seus muros, né? E é claro, né, e se integrar entre si. E eu acho que ver esse novo mundo de uma nova forma diferente, né? Acho que seria isso. Ouvindo aqui, tentando sintetizar as questões, agora a gente está com um chat bem movimentado, eu penso que a gente vai tentar agrupar algumas reflexões aqui num bloco, né, para a resposta, e aí falando especificamente do trabalho na atenção primária, né, o Rafael, ele faz uma reflexão que acha que o atual cenário ele poderia, inclusive, piorar essa segregação, tanto da saúde bucal, dentro das equipes de saúde da família, e esse processo que ele não é unilateral, né? Então, a equipe de saúde bucal que não se integra nas equipes de saúde da família e vice-versa, né? E essa questão do foco na produtividade também, né? Então, qual é, de fato, o real trabalho, né? Ou deveria ser o real trabalho, e o quanto as perspectivas de avaliação, né, dos próprios municípios, de traçar os seus indicadores, acabam impactando, então, nessa organização. Deixa eu só abrir aqui o compilador. Então, o Igor até trouxe uma outra colocação dessa relação do paradigma entre o público e o privado, né? Então, a saúde bucal coletiva e a odontologia de mercado, saiu até o professor Capel essa semana, né, nos colocou, então, um artigo muito interessante e que fala, então, dessa trajetória que a nossa Política Nacional de Saúde Bucal e a saúde bucal como ela era organizada talvez não exista mais, né? Então, essa questão do processo de trabalho na atenção primária, como é que vocês pensam essa questão? Foi levantada pelo Rafa, né? Um pouco dessa questão dos próprios indicadores de saúde, que muitas vezes não levam em consideração, de fato, esse processo mais ampliado, integrado com as diversas áreas, né? Então, que perspectivas teríamos nesse sentido? Se quiseres, Fê, eu acho que o teu microfone está fechado. Rafa, quer começar? Eu levantei esses diferentes, né, essas inquietações muitas vezes colocadas, porque, né, na verdade, antes dessa live eu fui sondar com os colegas, né, profissionais da saúde bucal, né, então muitos deles estão participando aqui no chat, né, então eu fui, né, indagar eles, né, que questionamentos vocês têm, né, então assim, né, a gente traz essas assim, inquietações justamente por vivenciar esse serviço, né, eu falo assim que nós, né, da academia, a gente tem, né, algumas situações até um distanciamento, né, mas nós, da saúde bucal coletiva, não, né? Nós estamos lá com o pé toda hora, lá, né? No serviço, discutindo, tentando se aproximar, né? Entender essa dinâmica. Eu acho que, né, a nossa atuação, né, da academia tem que se ampliar muito, né? Acho que isso, né, é fundamental. Acho que a Fernanda traz esse debate também, né? Que, assim, né, não deve se resumir somente nós da saúde coletiva, né? Eu acho que, né, nós temos um papel fundamental. Eu sempre tenho que resgatar no meu curso de odontologia lá da Federal do Paraná que nós somos SUS, né? Porque tem no imaginário de alguns docentes lá que nós não somos SUS, né? Então, assim, né, é um negócio muito estranho, né? Então, acho que a gente tem que, né, vivenciar isso, compreender essa realidade. Eu acho que, né, a questão da gestão municipal, né, essa cobrança que se tem hoje, né, nesse novo modelo neoliberal, a gente vê realmente essa produção, essa produtividade, né, o número de consultas, toda essa questão, né, de mudar a lógica, né, de atenção à saúde bucal,
a se reduzir a números, né? Então, acho que esse é um grande desafio também nosso, de a gente mudar essa inversão, né? Acho que de tentar colocar no olhar dos gestores, né, o direito à saúde como uma coisa muito maior do que isso, né? Então, acho que, né, e garantir a isso, né, também a qualificação desse gestor. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje, né, também, é o gestor reconhecer o que é a área da saúde bucal, né? Porque o gestor, na maioria das vezes, nem sabe o que é a área da saúde bucal, né? Muitas vezes nem conhece o que é a área da saúde, né? Então, esse é o pior situação e o pior cenário, né? Então, acho que seria esse, né, meu debate, né, em relação a isso também. E aí, né, Rafa, o Samuel coloca, né, será que a saúde bucal, né, ele faz Samuel e suas provocações, né, ele fala, será que nesse pós-pandemia, depois, a saúde bucal, ela não vai ser... Rafa, Samuel, se eu interpretei mal a sua escrita, você entra aí no seu microfone e me corrige. Será que a gente, depois desse pós-pandemia, não vai enfrentar um novo debate, né, que vai ser qual a importância dessa saúde bucal na PS, né? Porque a gente sumiu da PS nesse momento, né? A gente está fazendo os tratamentos de urgência e emergência, e ontem eu falava, né, com os colegas das DRS aqui de São Paulo, que está difícil até pautar a bucal com a gestão, porque eles têm que comprar respirador, eles têm que comprar EPI, eles têm que... uma das DRS ontem me contava que agora eles estão com uma dificuldade tão grande de comprar anestésico, que eles suspenderam as atividades das zoonoses, porque boa parte dos anestésicos que são usados nos cachorros vão ser usados agora nas UTIs. Olha onde a gente foi parar, né? Então, assim, que ela não está conseguindo, nesse momento, colocar a bucal na pauta, né? E aí ele fala, né, ele provoca, né, será que a gente não caberia no extinto NASF, né, será que a gente não vai virar uma especialidade, viraria uma especialidade? Então, assim, esse é um risco muito grande, né, e aqui a gente precisa fazer algumas reflexões, né, a bucal, ela conquistou um espaço enorme, né, a gente né, o Brasil Sorridente é a maior política pública de saúde bucal do mundo, né, o Brasil Sorridente é referência, né, e a gente... quando faz as discussões, muito aqui no Observatório, né, e com os colegas da América Latina, a gente percebe o quanto o Brasil Sorridente foi modelo para a construção do modelo colombiano, do modelo chinês, chileno, ainda que tenham diferenças, né, que guardem diferenças nos sistemas, a gente foi modelo para muitos sistemas e para muitos modelos de cuidado em saúde bucal aqui na América Latina. Hoje, Quebec faz uma discussão muito grande, né, de inserção da saúde bucal no seu sistema de saúde, muito baseado no Brasil Sorridente. Então, assim, a gente não pode perder esse espaço, né? Então, assim, eu acho que a pandemia... é urgente que a gente discuta como que a saúde bucal sai dessa sinuca de bico que a gente se colocou nesse momento. A Covid-19 colocou a gente numa sinuca de bico, porque a gente está fazendo urgência e emergência, paramos os procedimentos, eu vou falar o que eu tenho falado, eu virei um disco riscado, mas eu vou falar de novo, né? A gente reduziu a urgência e emergência às dores, a dor de dente. Cadê o câncer de boca? Cadê o paciente com necessidade especial, que hoje ele tem uma cárie, mas daqui 3, 4 meses, 1 ano, ele vai ter uma dor de dente, ele vai precisar de um hospital, de uma anestesia geral. Porque é melhor eu tratar ele agora, o paciente com necessidade especial. Porque o problema dele vai piorar muito. Cadê o paciente com cardiopatia? Cadê aquele nosso discurso de que a saúde integral, que a gente precisa de saúde bucal para garantir saúde integral para o cidadão? A gente parou o atendimento completamente. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que a nossa importância na PS, nesse momento, está em pautar a importância da saúde bucal nesse cuidado integral do indivíduo. Então, aqui alguém colocou, deixa eu ver quem foi. O Marcos falou, né, que o medo que o trabalhador está tendo, né, de retomar da odontologia. Marcos, você tem razão. Isso se dá pela fragilidade das evidências, por um lado, e daí o nosso grupo tem se esforçado muito para organizar essas evidências, né? Eu não tenho dúvidas de que a gente tem um papel, enquanto academia aqui, a gente precisa organizar essas evidências, né? Então, a missão do Núcleo de Evidências, a missão da EVIPNET no mundo, né, que é o grupo, né, o braço da OMS que trabalha
a informação a tomada de evidência, a tomada de decisão informada por evidência, a nossa missão é essa, é informar a tomada de decisão e é organizar a evidência. Então, nós estamos pegando essa evidência que é frágil, que é ruim, e tentando organizar para mostrar e para tentar ajudar esse trabalhador a fazer, a tentar o exercício profissional com mais segurança. A gente tem ajudado colegas das áreas básicas a fazer pesquisas básicas, porque a gente precisa mostrar para eles o que nós, do serviço público, o que nós, da saúde coletiva, a gente precisa. Então, a gente precisa se aproximar, a gente precisa romper as barreiras e romper os muros. Não é pesquisa básica, pesquisa clínica, saúde coletiva, serviço, academia, não. A pandemia exige que a gente se una, nós temos que parar com isso. Enquanto a gente achar que o patologista faz uma coisa e eu faço outra, nós não vamos a lugar nenhum, A gente precisa sentar com os patologistas e ver o que eles têm para nos oferecer e o que nós temos para oferecer. Não sei se o Matu, que está aí na live agora, nosso patologista querido, vamos sentar com esses caras, com a Karen Ortega, sabe, gente que discute receptores, vamos sentar. Karen, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer para garantir para o nosso trabalhador mais segurança para ele voltar para trabalhar? Então, que pesquisa que a gente pode fazer? É disso que a gente está falando. Então, Marcos Santana, é isso. Ele tem medo de trabalhar porque ele não tem hoje segurança na evidência. E o nosso papel como academia é de garantir essa segurança. Claro que a gente vai construir essa evidência com mais responsabilidade, fazer pesquisas melhores, mas vamos organizar a evidência que tem. E a outra coisa é que falta, por parte dos tomadores de decisão, protocolos mais seguros, protocolos mais firmes. Então, hoje a gente está vivendo essa coisa acéfala, né? O Ministério soltou um único documento falando para os dentistas irem para o fast track, vão aí, e tá logo, né? E nem arrumar o SIGTAP e o CBO do dentista para ele poder lançar esse procedimento, eles fizeram. Né? Então, isso gera uma ansiedade muito grande. Mas eu acho que é disso que a gente está falando, Samuel. Nós precisamos retomar essa odontologia na PS, reconhecendo a importância da odontologia nesse momento da pandemia. Essa pandemia nós vamos conviver, gente, com esse vírus mais um ano e meio. Nós precisamos retomar o cuidado do paciente com câncer de boca, retomar o cuidado do paciente cardiopata, do paciente diabético, do paciente com necessidade especial. Nós precisamos começar a estabelecer esses protocolos, senão nós vamos perder espaço mesmo. Hoje, as organizações sociais já estão demitindo dentistas, já estão reduzindo os salários dos dentistas. Isso não é viagem, isso é a realidade. Os colegas já estão relatando isso. Então, enquanto a gente fica elucubrando teorias, né, as coisas estão acontecendo. Então, nós precisamos fazer isso. Puxando um gancho no que tu estás falando, né, teve um questionamento em relação à questão dos próprios, da própria gestão do cuidado, né, e, além disso, de como, agora, com a perspectiva da teleodontologia, e, enfim, sendo melhor trabalhada, e, enfim, por conta toda da situação atual, que possibilidades de indicadores teríamos nessa área, né? Então, se vocês vislumbram alguma questão nesse sentido. E como ficaria, então, essa gestão da saúde bucal? A Violeta, ela também faz um comentário que não a ansiedade não é só de quem está na ponta, né? Então, acredito que essa questão dessa dificuldade de centralidade nesse momento, da própria tomada de decisão do Ministério da Saúde e enfim, essa necessidade dos próprios municípios, dos próprios estados e municípios se organizarem nesse enfrentamento, acaba gerando também ansiedade não só em quem está na ponta, mas também na gestão, né? Então, como é que a gestão também pode fazer diferente, né? E uma perspectiva pela fala é a questão da integração ensino-serviço, né? E como a universidade tem esse papel de poder colaborar, então, na construção desses caminhos.
A Violeta também faz um questionamento em relação ao saúde na hora. Se isso está valendo agora, se não está valendo, e que perspectiva isso teria, né? Além disso, é colocado também uma outra questão que é sobre a própria classificação das equipes de saúde bucal na saúde na atenção primária, né? E essa desvinculação que aumentaria, então, ainda mais o distanciamento e enfraquecimento, então, das equipes de saúde bucal na atenção primária. O PUCA ainda faz um questionamento em relação à perda, né, do PAB variável, se foi uma perda mesmo a questão do PAB variável. Então, queria ver de vocês o que nesse sentido, teríamos ali. Eu vou falar da teleodonto, que é o meu pedaço, e aí acho que a gente depois passa a bola pro... Também gostaria de dizer que a gente está com 11 horas e 59 minutos, e o nosso papo deveria ser em torno de uma hora e meia no máximo, então, para que a gente possa, então, poder ter espaço para mais outros questionamentos e tal, tentar ser conciso nas respostas. Isso, eu falo muito. Então, né, só acho que mostrar, né, a importância da gente, nesse momento, trazer a teleodonto para essa discussão. A teleodontologia é uma ferramenta muito potente e que a gente pode usar e abusar dela. De novo, a academia pode ter um papel importante, né, porque foi na academia e está sendo na academia que essa teleodontologia, a telesaúde, está sendo testada e está sendo usada. O Brasil tem hoje, acho que 17 ou 20 núcleos de telesaúde espalhados pelo Brasil, mas a odontologia tem pouca inserção nesses núcleos, então a gente precisa se aproximar desses núcleos para poder usar mais a teleodontologia. A gente tem experimentos interessantes desse uso da teleodontologia, nós vamos precisar se apropriar dessa ferramenta, mas a gente observa, esse final de semana nós vamos publicar o primeiro paper, né, falando um pouco sobre esses seus questionamentos, não sei se foi a Violeta que falou sobre isso, né, de quais seriam esses indicadores. O Edson e o PUCA têm nos ajudado muito a entender um pouco em que lugar da teleodontologia isso se encaixa lá na gestão, né, nos sistemas de informação, principalmente no SUS. Então, a gente está fazendo uma tradução disso para a gestão e a gente espera hoje enviar para publicação, e essa semana foi uma encomenda, né, do editor, e a gente espera em breve que isso esteja publicado, exatamente para contribuir com essa discussão, até de dizer o que significa, né, o CFO liberou agora uma portaria, o que é esse telemonitoramento que está liberado para o dentista fazer, o que significa a telesaúde e a teleodontologia. A gente fez uma primeira live segunda-feira com o Estado de São Paulo aqui para discutir isso, né, com a coordenação estadual, mas está aberto para o Brasil inteiro. Na semana que vem, segunda-feira, a gente vai começar a discutir como fazer ações individuais e coletivas, né? Nós estamos iniciando um momento de usar o PSE, o Programa Saúde na Escola, de forma digital. Então, quem quiser discutir um pouquinho mais sobre isso, segunda-feira, a gente vai fazer isso no observatório, né? E é isso. Rafa. Como eu comentei, né, na minha fala aquela hora da questão da PENAB, que mudou, né, e acho que foi colocado ali também, né, a questão da mudança no financiamento, né, com a extinção dos blocos de financiamento, trazendo o debate de capital e custeio, a saúde bucal perdeu muito, né, nessa questão da organização da saúde bucal, né, dentro do Sistema Único de Saúde. A gente vê um desafio muitas vezes, aquilo que eu comentei anteriormente também, né, como que nós vamos agora defender, né, a saúde bucal para que seja prioridade, né, para esse gestor, né? Então esse tem sido, né, o grande desafio colocado, né, dentro na garantia dessas equipes, né? Aqui no meu estado, o Paraná, tem acompanhado, né, a questão das equipes de saúde bucal. Nós temos desde 2018 só descredenciamento de equipes, né? Então, assim, há um movimento, né, pela gestão municipal de desvalorização das equipes de saúde bucal. Nós tivemos, né, aqui na região metropolitana de Curitiba, né, um município que descredenciou quase todas as suas equipes de saúde bucal, né, num único movimento, né, e sobraram algumas poucas, e isso tem sido, né, o caminho do gestor, né, porque os recursos
né, muitas vezes ele coloca, né, que a saúde bucal ainda é muito onerosa, né, né, vamos dizer assim, o retorno acaba também não sendo tão grande, né, então é um desafio a gente romper com essa mentalidade do gestor de valorizar essa saúde bucal, né, então, né, a saúde bucal não pode sair, né, do consultório odontológico também, né, tem que produzir, né, então assim, né, e isso a gente vê ainda mais perverso, né, nos novos modelos de gestão, né, nas organizações sociais, né, justamente nas fundações estatais, onde aquelas matrizes de indicadores, né, cada uma apresenta de uma forma variada, né, e a produção a ser, né, lançada naquela produção daquele relatório mensal, e aí o dentista ele fica, né, meio nessa situação, meio, né, descrente, né, de como ele vai atuar, né, frente a essa situação, porque ele tem que cumprir aquelas metas, né, aqueles indicadores colocados ali para até se manter, né, nesse vínculo, né, de trabalho precarizado, né. Então eu acho que é uma bola de neve sem fim, assim, né. A gente tem que começar a repensar o que queremos, né, dentro dessa proposta, né, de organização da saúde bucal. A gente vê em alguns municípios, né, tendo ainda essa iniciativa, alguns poucos municípios onde os gestores até são da saúde bucal, a gente acaba vendo um olhar diferente, né, nessa situação, mas na grande maioria a gente vê isso, né, então assim, e a gente vê, como comentei anteriormente também, né, os apoios, aqui no meu estado a gente tinha apoios, né, da saúde bucal em todas as regionais de saúde, hoje já não existe mais, né, então, assim, né, a odontologia ela acaba saindo até do nível estadual, não existindo mais, se concentrando somente numa coordenação estadual, que às vezes, muitas vezes, não consegue, né, ter a dinâmica do território, daquela região, né, que está muito longe, muitas vezes, daquela realidade da capital. Então, é um desafio muito grande, né. Então, acho que isso tem que vislumbrar, né, de pensar em estratégias de como, né, valorizar, né, a saúde bucal nesses espaços. Acho que, né, a gente tem que colocar que saúde bucal, né, tem que estar presente em todos os lugares, né, na gestão, na vigilância em saúde, né, no planejamento, na avaliação, né, tem que estar em todos os lugares, né, a gente discutindo dentro das secretarias de saúde para se fazer, né, presente e colocar na agenda, né, do gestor a temática de saúde bucal. Algumas perguntas e colocações foram feitas também na questão do ensino, né? E apesar de não ser, os assuntos têm relação, apesar de não ser a pauta principal da nossa discussão de hoje, né? Então, eu queria trazer um pouquinho da fala do Marcos, que pergunta, né, como será o formato ou a formação durante a pandemia e pós-pandemia das residências, né? E aí, talvez essa pergunta possa ser feita para o Rafa, já que por tanto tempo trabalhou com as residências e eu acredito que ainda trabalha, né, Rafa? E não só da questão das residências em saúde da família ou residências multiprofissionais. Também se pergunta aqui, eu só não peguei quem foi que fez a pergunta, um cenário pós-pandemia, precisamos repensar o nosso processo de trabalho de odontologia. O que vocês pensam, então, a respeito dos aspectos fundamentais para essa nova formação em odontologia? Que características essa nova formação teria? Então, são essas duas questões que vêm direcionadas à questão do ensino, né? E uma fala aqui da questão de exaltar, então, também a questão da interprofissionalidade dentro dos espaços da atenção primária como uma questão primordial para que a saúde bucal ela possa, de fato, transcender a boca, né? Eu acho que, né, trazer essas políticas indutoras na formação, né, em saúde, acho que é um desafio, né? A gente tem exemplo do PET Interprofissionalidade, né, onde eu sou o coordenador de um grupo, até o Franklin está aí, né, meu assessor, né, do meu grupo, né? A gente tem justamente, né, esse desafio, acho, né, de colocar, né, de entender essa dinâmica, de mudar essa ruptura, muitas vezes, na formação em saúde, né? Então, acho que esse é o grande desafio também na formação, né? E a garantia dessas políticas indutoras, né? A gente não sabe se vão, né, nesse governo, a gente sabe que isso foi resquício ainda de governos passados, né? Mas o que será a partir de agora, né?
As residências é um outro exemplo, né? Eu fiquei coordenando 6 anos, né, as residências multiprofissionais aqui da Federal do Paraná. Então, também foi um desafio muito grande a gente entender, né, essa dinâmica do processo de trabalho. A gente vê a importância, né, desse nível de formação, né, na qualificação, né, de profissionais de saúde. Eu acho que, assim, né, eu vejo com um olhar muito, né, assim, de uma certa forma até triste, né, porque a gente vai tentar corrigir o que a gente não fez na graduação na residência, né, e na residência ele vai aprender a trabalhar em equipe, na residência que ele vai aprender a se sensibilizar com o território, na residência que ele vai, né, entender a dinâmica de todo o processo de vigilância, né, em saúde, o que a gente acaba muitas vezes na graduação, né, não tendo essa sensibilização acontecendo de fato, né, então é um desafio muito grande também a gente pensar nessa questão da formação em saúde, né. E a gente vê também um grande desafio que a gente tem também nessa questão das residências, que eu, né, como eu sempre discuto isso também nas residências, que a gente forma, qualifica, mas e a depois, né? A absorção desses residentes, né, no Sistema Único de Saúde, né? É um grande desafio, né? A gente não tem nenhuma garantia que esse profissional vai se inserir depois no Sistema Único de Saúde, né? Pelo contrário, né? A gente tem estudos já comprovando que é a iniciativa privada que absorve, né, os residentes, né, formados nessas outras instâncias, né? Então, é um desafio muito grande, né? Porque é uma formação extremamente qualificada, que tem esse profissional vivenciado no SUS, mas que muitas vezes, depois desses 2 anos dele, né, vivenciar todo esse processo de trabalho, ele acaba sendo deixado de lado essa construção, né? E aí uma outra, né, provocação que eu coloco também, que eu até faço, né, muitas vezes, é o desafio da gente reconhecer a própria equipe de saúde bucal, né? Na nossa formação, na grande parte dos cursos de graduação em saúde, né, na saúde de odontologia, né, o acadêmico de odontologia nunca viu auxiliar de saúde bucal e nunca viu técnico de saúde bucal, né? Daí ele cai no serviço e, oi, você tem 2 novos profissionais aí para trabalhar junto com você. Né? E esse processo de trabalho também é um grande desafio na formação, né? Porque em nenhum momento ele soube o que era trabalhar com auxiliar de saúde bucal ou com técnico de saúde bucal. E aí está posto um grande desafio, né? Como, né, gerenciar essa equipe, como trabalhar em equipe, né? Então eu sempre falo, né, que o desafio já começa a trabalhar na equipe de saúde bucal, que dirá na equipe, né, de saúde da família inteira da unidade de saúde, né? Então esse, eu acho que é um outro caminho que nós vamos começar a pensar também na formação, na graduação na área da saúde. Obrigada, Rafa. Fernanda, tu queres fechar algum comentário sobre a questão da formação? Eu acho que o Rafa falou bem, né? Assim, a gente nunca fala isso, né? Que a faculdade forma, né? A universidade forma e depois o SUS precisa reformar, né? Que isso é uma tragédia, na verdade. Né? Então a gente coloca na conta da educação permanente e de todos os outros das outras políticas que a gente tem, né? De formação, a reforma desse camarada que foi mal formado, que foi deformado ali na universidade, né? Então isso é sempre muito complicado, né? E a gente luta com isso a vida inteira, e acho que nós vamos lutar sempre, porque a gente tem uma ala, né, da formação, né, dos nossos docentes, que ele vai sempre tender para alta especialização e para o consultório privado. Eu acho que isso também, a gente, de novo, tem que pacificar um pouco essa questão, porque também se a gente fica entrando só em embate, isso também não vai ser muito produtivo, né, assim... Né? Então, nós temos que, claro, tentar sempre pautar isso, né, nos nossos ensinos de graduação, mas compreender que existe um espaço nesse ensino para o setor privado, né? Nós vamos ter que conviver com isso, né? E hoje a gente tem esse grande desafio, né, que a Covid coloca, desse novo modelo de ensino. Né? Eu coloquei ali uma pequena provocação também na apresentação, né? O nosso ensino, ele é muito baseado nessa clínica de ensino. E o nosso ensino de saúde coletiva também, ele é muito baseado na ida ao território, na ida às unidades básicas de saúde, dos procedimentos coletivos, das ações coletivas, e nós também estamos sendo desafiados a repensar esse modelo. Né? Nós não vamos, pelo menos no curto prazo, poder fazer isso. Como que a gente vai sensibilizar nosso aluno, né? E a gente sempre fez isso, né? A gente vai ao território, a gente faz visita domiciliar. Nós, neste momento, também estamos impedidos de fazer isso.
Então, a gente tem grandes desafios pela frente, né? Então, a gente precisa repensar também o nosso modelo. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, aqui na faculdade, nós estamos fazendo alguns experimentos, nós estamos fazendo o que a gente chama de ambulatório virtual. Nossos alunos que não podem hoje fazer estágios no SUS, eles estão respondendo teleconsultorias dos colegas dentistas do SUS que nos enviam via o Telesaúde Redes Unifesp perguntas. Então, os alunos elaboram essas respostas e eles têm que ser elaboradas para o Sistema Único de Saúde, então usando os protocolos do Ministério, os cadernos do Ministério e as evidências científicas, e isso tem dado super certo. Os alunos aprendem, acho que mais do que atendendo no Sistema Único de Saúde mesmo, né? Tem sido uma experiência muito legal, e são perguntas que vêm do serviço mesmo, eles têm 48 horas para dar resposta, para a gente colocar no sistema do Pegasus da Unifesp. Essa é uma coisa que a gente pode pensar em fazer, para o aluno ter alguma inserção. Nós vamos começar agora o PSE digital, né? Então, nós estamos começando a produzir material digital para poder entrar nessas salas de aula que estão acontecendo aí no Google Meet, no Zoom, né? Vamos começar esse experimento. Então, assim, nós também vamos ter que se reinventar, né? Então, nós estamos num momento, gente, de sair da nossa zona de conforto, todos nós, né? A clínica vai ter que se repensar, porque esse modelo de clínica que existe vai ser muito difícil de ser replicado, né? Essa clínica um do lado do outro, fazendo spray, né? A gente tem falado muito isso, essa é a 4ª ou 5ª pandemia deste século, nós estamos só em 20 anos desse século, não será a última. Então, não vem a vacina, vamos voltar tudo ao normal. Não, porque daqui a pouco vem outro. Então, nós temos que mudar o nosso modelo de cuidado em saúde bucal, de cuidado em saúde, o nosso modelo de ensino, nós vamos ter que mudar tudo. Então, essa é a chance que a gente tem de pautar essas coisas, né? E de fazer propostas também. Alguém falou aí, acho que foi o Samuel, né? Que não é pra gente ficar chorando, e falar, ai, nossa, uma vida difícil. Não. Eu não gosto de fazer isso não, viu, Samuel? Eu quero fazer propostas. Então, assim, não tá bom, mas tá ruim, mas tá bom. O que nós podemos fazer? Nós podemos pensar em ajudar aqui o que a gente pode fazer nos protocolos de biossegurança, no ensino. Então, nós temos que ter propostas, né, para sair dessa sinuca de bico que a gente está. Não dá para a gente ficar só chorando pelo leite derramado também, porque a gente só fica magoado e, né, não resolve nada, né? A Violeta perguntou, né, aqui do Ministério da Saúde, quando vão ver os protocolos? Nunca. Violeta, esquece o Ministério, nós vamos fazer. Academia, junto com os estados que cresceram, as coordenadorias estaduais cresceram, elas estão fortes, elas estão se articulando, os coordenadores municipais já perceberam que esquece, nós não vamos ter indução. Então, nós vamos fazer é isso que nós vamos fazer. Então, eu acho que esse é o momento, né? E esse GT tem uma potência, porque aqui estão as pessoas que a vida inteira lutaram, militaram pela saúde bucal coletiva, construíram o Brasil Sorridente, construíram a Política Nacional de Saúde Bucal, construíram esse SUS e essa saúde bucal do jeito que a gente conheciam até pouco tempo atrás, e é daqui que a gente tem que partir. E tentar construir algo novo agora, melhor e dentro dessa nova realidade. É disso que a gente tem que fazer. E usar a academia, a potência da academia para isso, a potência do serviço, a potência dos nossos alunos, é isso que a gente tem que fazer. A potência da comunidade, né? A gente não falou muito aqui, mas os coletivos estão se organizando, a gente tem que se aproximar deles também, porque os coletivos pressionam o serviço, pressionam a opinião pública, pressionam os políticos que têm eleição agora no final do ano. Esses coletivos precisam vir junto com a gente. Então, é disso que a gente tem que falar, gente. Nós temos que fazer e temos que construir isso novo. Então, gente, a gente vai se encaminhando, então, para o final. Eu queria primeiro dizer que a gente vai analisar ali as outras colocações que não foram contempladas agora, para a gente tentar, de alguma forma, fazer um retorno, né, para isso, nem que seja no desdobramento de outras transmissões, para que a gente aprofunde algum assunto que foi colocado. Essa foi a primeira das nossas
dos nossos encontros, né? Então, a gente espera também que esse encontro ele possa acontecer com maior potência, né? E, nesse sentido, eu queria agradecer a Fernanda, né, pelas contribuições e o Rafa. Além disso, dizer, né, que teve uma questão da biossegurança, que foi falada lá no início da fala da Fernanda, né, da biossegurança pacificada, né, que a Fernanda comentou. Eu não sei se seria uma biossegurança pacificada ou seriam condições colocadas como normalizadas, né, porque a prática, sem uma verificação de que acontecia algum outro desdobramento, né, acabou normalizando determinadas situações nesse processo de construção, então, de revisão dessas normas de biossegurança, com as poucas questões que a gente tem colocadas hoje com os cuidados que devem ser tidos em relação à nossa área e a transmissão da Covid, me fizeram refletir, por exemplo, que nem a RDC de 2012, que normatiza muito das questões do nosso processo de trabalho clínico, né, elas são seguidas. Então, a Heloísa Godoy até colocou um comentário ali que ela chega a se arrepiar, né, da urticária, de ver essa questão que os CDs, os dentistas, ou as equipes, aí eu estenderia as equipes de saúde bucal, elas têm pleno conhecimento das questões de biossegurança, né? Então, eu acho que isso é uma reflexão que a gente poderia levar e talvez até ter um desdobramento de uma conversa específica para isso. A questão das iniquidades, as iniquidades tanto em relação às questões de saúde e todas as desigualdades no próprio ensino e esse retorno da maneira que pode ser retornado nos lugares que ainda não retornou e da forma como o ensino ele retornou já em alguns locais, né? Então, e o quanto isso também aumenta essa desigualdade, esse distanciamento, né? Então, a gente tem as universidades que hoje tem cerca de 50% de pessoas do curso de odontologia que são vulneráveis, e aí como é que se garante, então, esse acesso de qualidade ao ensino? Então, são outras questões mais outras duas questões que poderíamos ter de desdobramento aqui. A própria questão da gestão, né, enquanto potência para tentar dar diretrizes mesmo para os municípios e para os coordenadores municipais ou órgãos que tenham essa função dentro dos municípios, né? Então, também já desdobramos em uma outra questão, né? Então, assim, a infinidade de desdobramentos que a gente vê que esse espaço ele tem nos motiva a poder continuar, né? E, além disso, de agradecer a mobilização, então, do GT, que acabou levando a esse caminho. Aí eu queria abrir a palavra ao Otacílio, por conta da organização, já que foi ele que teve, foi um dos cabeças da organização, então, desse processo de hoje, né? Então, se tu quiseres falar alguma coisa, Otacílio, a palavra fica contigo para a gente poder finalizar. Beleza, Renata. Eu não sei se vocês me ouvem. Ouvem? Sim. Então, assim, eu estou aqui no lugar de acompanhar eu e uma equipe, né, para colocar a Fernanda, Rafael e a própria Renata no palco e a gente aqui nos bastidores acompanhando e torcendo e vendo o chat, se desesperando, porque eram muitas questões interessantes, mas, ao mesmo tempo, gostando muito da presença de tantas pessoas, de colegas, de professores, de dentistas, de estudantes. Então, a coordenação dos diálogos bucaleiros agradece muitíssimo a participação de todos. A gente está aprendendo, esse é o nosso primeiro, a gente vai fazer muitos outros. Então, eu queria combinar com vocês todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, antes do almoço. Como disse ali o professor Góes, a gente está vivo, está com fome, mas se junta uma horinha aqui para discutir. Tá bom? Então, agradecer muito o
brilhantismo da participação da Renata, da Fernanda, do Rafael. Temos muito mais discussões para fazer, a gente não esgotou, né? Não esgota, a vida esquenta, esfria, né? Afasta, aproxima, para pegar um pouquinho do Guimarães Rosa. E é isso, agradecer a participação de todos e desejar um bom almoço e que a gente se encontra na próxima quinta-feira. Muito obrigado, Renata. Beleza, Roosevelt Ota. também, que foi muito anotada. Obrigada, Ota. Eu queria finalizar, né, fazer esse fechamento com duas falas aqui, uma da companheira Marta Verde, aqui, companheira da residência, né, que colocou assim que a pandemia ela revela ainda mais a necessidade da interprofissionalidade e da interdisciplinaridade. Então, nesse sentido, o papel do profissional da odontologia ele transcende a saúde bucal. Há um compromisso social imperativo na vigilância em saúde, na educação em saúde e na promoção de saúde. Enfim, em muitos espaços para garantir o direito à saúde da população brasileira. A Marta é enfermeira de formação e professora do Departamento de Saúde Pública aqui da nossa universidade. E, para fechar, a fala do professor Samuel, querido professor Samuel, que ele coloca o seguinte, que os diálogos bucaleiros eles não foram pensados como espaços ansiogênicos. Claro que estamos todos atrás de respostas, porém, ganhar clareza sobre possíveis caminhos e fazer perguntas difíceis e avançar no debate. Estamos só começando, e é isso aí, queremos potência nesse espaço, que saúde bucal ela deve transcender, sem dúvida, mas para isso precisamos existir, né, como núcleo profissional dentro do sistema. De outro modo, seremos apenas uma ideia abstrata, e que foi concretizada por poucas décadas, mas se extinguiu. Então, como nos reinventarmos se a gente estiver fora desse sistema, né? E é isso, minha gente. Agradeço muito a companhia de vocês nesse final de manhã e convido também, assim como o Otacílio, que todos possam estar juntos novamente na próxima quinta-feira. Eu acho que o Roosevelt vai colocar aí na tela o folder para o próximo encontro, para que todos possam já se interessar e participar. Então, a gente não quer só política de saúde bucal, a gente quer, e aí temos aí o professor Marcos Werneck, a professora Sônia Chaves e o professor Paulo Góes, que vão conduzir, então, esse encontro. Um bom dia para todos vocês e até a próxima.